Boa noite. Vamos agora à nossa aula sobre choques mecânicos, em que eu vou dar uma incrementada, né, utilizando no final o programa de simulação de gravidade e Universe Sandbox 2. Mas vamos falar um pouco, né, da nossa aula sobre choques mecânicos, tá? Meu nome é Micael Herman Garcia, sou professor de Química e Física, tá ok? Vamos lá. Aplicando os choques mecânicos, tá certo? Vamos na primeira aplicação. E essa primeira aplicação de choques mecânicos tem a ver com o choque inelástico. O que é o choque inelástico? É aquele choque que você tem, nesse caso aqui, né? Vou pegar aqui os dois carrinhos, né? Que deslocam-se em um trilho horizontal, onde os atritos, nesse caso, podem ser desprezados. E aí a figura também indica um módulo de velocidade. Então, nós temos aqui, né, dois na mesma direção, sendo que um uma velocidade menor do que o outro. Lógico que o de trás, por ter uma velocidade maior, vai se chocar ao carrinho que está na frente, mas com menor velocidade. E essa massa de modelagem é justamente para unir os dois carrinhos. No carrinho 2 existe uma massa de modelar, né, de modo que eu já tinha falado, após a colisão os carrinhos permanecem ligados. Então, como que a gente vai calcular a velocidade após o choque? Vamos lá? A resolução. Né? A resolução, nesse caso aqui, né, a resposta, como nenhuma força externa atua sobre o sistema, o momento linear total se conserva. Isto é, basta aplicar a formulinha, né, de choque inelástico. Nesse caso, fazendo a matemática básica, chegamos a uma velocidade igual a 7 centímetros por segundo. Isso quando a questão é um choque inelástico, tá ok? Bom, seguindo adiante, vamos ver uma outra aplicação. Segunda aplicação, aplicação 2. Vamos lá? Opa, ultrapassei um pouquinho. A aplicação 2 fala, né, o seguinte. Os carrinhos mostrados na figura abaixo, né, deslocam-se sobre o trilho horizontal, onde os atritos, nesse caso, como sempre, são desprezados. E aqui a gente vê, logicamente, eles no trilho, porém em sentidos opostos. 10 centímetros por segundo, o outro 5 centímetros por segundo. No caso, existe, né, uma massa de modelar que, após a colisão, vai manter os carrinhos ligados. Lógico, o que a gente vai ver é o seguinte, um tem maior velocidade, porém, aqui 2 quilos. Aqui tem metade da velocidade, porém 1 quilo a mais, né? Então, enquanto um tem 50% da velocidade maior do que o outro vai ter praticamente 1/3 a mais de quilo. Então, vamos lá, né? Ou seja, 50% a mais do quilo. Então, vamos lá, tá ok? Resolução. A resposta, como nenhuma força externa atua sobre o sistema, o momento linear total também se conserva. E aqui, nesse caso, nós teremos a mesma formulinha. Tá ok? Agora, vamos ver qual é a diferença dessa para a outra. Aqui, nesse caso, a velocidade de um vai ser ao contrário. Então, a questão aqui será o quê? Será que a massa será negativa. Tá ok? Sendo a negativa, não, a massa não, a velocidade vai ser negativa. Sendo a velocidade negativa, nós teremos, nesse caso, a velocidade igual a 1 centímetro por segundo. Tá ok? Estamos considerando que a velocidade está orientada para a direita, ela é positiva e negativa quando for orientada para a esquerda. Ok? Como nos gráficos. Aplicação 3. Outro choque inelástico. Os carrinhos mostrados acima deslocam sobre um trilho horizontal, onde os atritos podem ser desprezados. Aqui eu tenho 10 centímetros, 3 de massa, 3 kg de massa. 6 centímetros por segundo, 5 kg de massa. E a mesma massa de modelar que vai unir.
Então, nesse caso, o que se pede é para calcular a velocidade após o choque. À direita, positivo, à esquerda, negativo. Então, aqui vai ser 10 centímetros por segundo, aqui vai ser menos 6 centímetros por segundo, porque está na direção contrária. Vamos lá? Resolução. A resposta, logicamente, o momento total linear se conserva, e aí temos a mesma resolução. Porém, contudo, entretanto, todavia, menos 6 aqui, como eu havia falado. E aí a velocidade será zero, ok? Fazendo a matemáticazinha aí. Aplicação 4, mesma coisa, 14 centímetros, 2 quilos, menos 7 centímetros, porque a direção está contrária da velocidade, e 5 quilos. E se pede para a mesma coisa, ou seja, calcular a velocidade após o choque. Resolução, a resposta, né, o sistema, o momento linear total se torna, se conserva nesse caso, e aí fazendo a mesma questão, chegamos a menos 1 metros por segundo. E aí, como é menos, ele vai tender, nesse caso, a direção para a direita. Ok? Direita não, desculpe, esquerda. Esquerda. Ok? Aplicação número 5. Esse aqui é um pouquinho mais elaborado. Um carrinho de massa M que se desloca sobre os trilhos retilíneos e horizontais com uma velocidade constante, módulo, né, igual a 60 centímetros por segundo, choca-se contra outro carrinho de massa M asterisco, que está, se movendo sobre os mesmos trilhos, no mesmo sentido, com a velocidade constante a 30 centímetros por segundo. Celular. Bom, neste caso, né, voltando aqui à nossa aula, tá ok? Após o choque, carrinhos ficam engatados e passam a se mover com velocidade constante de moto igual a 40 centímetros por segundo. Então vamos ver as figurinhas. Tá aqui as figurinhas, né? 60, M, 30, no asterisco. Depois eles engatam e ficam 40 centímetros. Calcule a razão M asterisco e M. Massa asterisco e massa. Massa, massa asterisco. Resolução. O teorema de conservação da massa, né? Nesse caso, após o choque, se mantém. E aí temos, nesse caso, essa expressãozinha. Desenvolvendo a expressão acima, teremos que M igual a M vai ser igual a 2. Ou seja, o que isso significa? Que, vamos voltar, M asterisco tem um dobro da massa do M sozinho. Precisa eu demonstrar? Não. Vamos falar agora de colisões, né? Nesse caso aqui, a gente vê a Terra fazendo seu movimento de rotação e completando o seu movimento de translação. Então, vamos trabalhar com a seguinte coisa. Bom, se a gente for pegar aqui as informações do planeta Terra, vamos lá, planetas. Bom, no planeta Terra, a gente vê nesse caso, né, a questão da massa dele. E dá para a gente ver quantos quilos tem a Terra. Qual é a velocidade? Bom, vendo a velocidade que a Terra está andando, né? Aqui, massa equivale a uma Terra, aí tem que ver quantos quilos tem a Terra, rádio, temperatura, né? E a velocidade. E a velocidade sempre está em quilômetro por segundo. E aqui está 29,4 km por segundo. Então, a gente sempre vai usar esse tipo de informação. Vamos fazer, então, um choque inelástico, né, quando as duas massas se integram. Não há um choque perfeito em que você tem um choque e aí um corpo vai para um lado e o outro vai para o outro. Não, um choque entre planetas, isso que eu vou, nesse caso, fazer, vai dar um choque inelástico. Então, vamos ver o que isso vai ocorrer, né? Eu vou pegar aqui, nesse caso, um planeta anão. Nesse caso, Plutão.
Plutão, que equivale a 0,178 luas. Bom, se a gente for pegar a Lua, uma Lua. Então eu vou ter que ver nesse caso a massa dela, tá certo? A massa está aqui, depois eu posso olhar, né, com mais cuidado quanto que é a massa dela. E a Lua, nesse caso, eu posso ver nessa questão. Bom, uma Lua. Só que eu vou querer fazer esse choque com Plutão. Então, vou afastar um pouco, né? Vou colocar aqui a mira, tá certo? A velocidade eu posso escolher, eu vou colocar aqui 10 quilômetros por 10 quilômetros por segundo, tá certo? E a massa de Plutão depois eu vejo equivalente, nesse caso, à massa da Lua. Então, no choque inelástico, eu vou fazer isso. Mirando na Terra, Plutão, vamos lá. Então, Plutão dá um choque, logicamente, né, inelástico. Plutão praticamente é fagocitado aqui, né, pelo planeta Terra, tá certo? E aí, como é que ficaria a fórmula desse choque inelástico? Basta fazer a formulinha da... E lógico que essa quantidade de movimento vai se proporcionar numa energia. E lógico que, nesse caso, a Terra vai mudar certos fatores, né? Embora a velocidade da Terra continua a mesma, tá? Por exemplo, ela está aqui nessa velocidade. Vamos supor, qual vai ser a rota dela? Não é aqui? Ela está vindo daqui para cá, a velocidade de translação dela. Então, eu vou tentar impulsionar isso. Vamos lá. Eu vou pegar, nesse caso, um planeta. Vai ser o planeta Marte. Vamos lá. Vamos ver se a gente vai mudar a velocidade da Terra. Opa, mudamos. Mudamos a velocidade. Agora, ó, ela está a 30,3 km por hora. Eu vou fazer aqui, eu vou botar uma velocidade astronômica. Eu vou botar aqui 1000 km por segundo. E o mesmo Marte. Pronto. O que a gente vai ver?